com você nessa manhã. Hoje você já percebeu, eu estou num ambiente diferente, estou em casa, não consegui estar no estúdio hoje. A gente tem um Pensiore totalmente diferente. Antes de te explicar como será o Pensiore de hoje e também uma super novidade, quero te dar muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa diário, sempre às 9 da matina, trazendo para você uma reflexão, um pensamento e uma oração. Como é importante pensar e orar. Então, antes de mais nada, eu quero que você deixe aqui no chat, o chat é a sua voz, deixe para mim um bom dia, aquele bom dia bem caloroso, deixa um bom dia, deixa um bom dia, manda para mim a cidade de onde você está falando, é muito bom ter a sua companhia aqui e a sua presença no Pensiore torna esse programa cada dia que passa mais especial e mais relevante. Que bom ter você aqui no meu e no seu, nosso Pensiore. Muito bom dia, vai escrevendo aí bom dia você do sul, do leste, do oeste, do nordeste, do sudeste, você de outros países. A gente tem uma super novidade e um Pensiore muito especial nesse dia. Seja muito bem-vindo ao seu programa, ao programa que é feito para você pensar e orar, ok? Aí nós iríamos começar uma série hoje, mas eu optei em não começá-la hoje. A gente está vindo de duas séries muito importantes, a série Deixe Ir, Não Insista e a série que nós falamos a respeito de você lidar com a sala de espera. E nós vamos começar amanhã uma nova série que eu vou anunciar só no finalzinho desse programa. Eu quis fazer uma pausa entre a série Sala de Espera e a nova série para a gente fazer uma reflexão muito importante. Entre séries, né, Deus colocou no meu coração a gente parar um pouco, de falar um pouquinho de séries e hoje tratar um tema muito importante. Um tema talvez dos mais vitais. Eu tenho pregado sobre isso recentemente e eu quero falar um pouquinho sobre associações. Pessoas que você se associa, lugares que você se associa. Talvez você está me assistindo aqui nessa manhã dizendo, Pastor Diego, eu tenho muitos problemas, muitas dificuldades, porque eu não tenho critérios em me associar. E aí a gente briga com o demônio, a gente briga com pessoas que não tem nada a ver, e aquilo que a gente deveria se atentar, a gente não se atenta. Eu vou dizer uma coisa a você, nossa vida não está projetada para nos observar. Olhar para mim é um movimento que não é natural. Olhar para mim é um movimento contrário àquilo que flui. Se eu não criar um ambiente para observar minha vida, observar aquilo que tenho feito, é muito provável que eu esteja tendo situações que me destroem, corpo, alma e espírito, e o pior de tudo, eu não me dou conta de nada disso. Então, o Pensiore de hoje nós vamos falar sobre o perigo das associações erradas. O perigo de me conectar com gente que pode destruir minha alma, meu corpo e meu espírito. E logo depois eu vou orar por você e vou dizer qual é o tema, oh meu Deus do céu, o tema do Pensiore, da nossa nova série que começa amanhã, sexta-feira, ok? Eu quero meditar com você num texto bíblico, que é o Salmo número 1. O livro de Salmos é um livro de hinos, cânticos, são 150 salmos, e não é à toa que o salmista coloca logo no Salmo 1. O Salmo 1 fala sobre associações, pessoas que você não deve conviver, lugares que você não deve passar, pessoas que você não deve ter afinidade, amizade, parceria. E ele chama de infeliz aquele que cria ambientes com essas pessoas. Eu vou ler o Salmo 1 com você, Salmo 1, no nosso Pensiore, nessa grande quinta-feira B-Power, ok? O Salmo 1 fala assim, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta à roda de escarnecedores. Ao contrário,
Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É um salmo curto, de apenas 6 versículos, mas que nos ensina muita coisa. E é sobre isso que eu quero que a gente pense nesta manhã. Preste atenção. Nós nos preparamos para grandes batalhas, para grandes embates. A gente se prepara para desempregos, nos preparamos para doenças, nos preparamos para crises, mas algumas vezes o que de fato está nos destruindo são as pessoas que nós nos conectamos, as pessoas que nós permitimos que façam parte da nossa vida. Eu aprendi que nenhum relacionamento é neutro. Em todo o tempo você está influenciando e sendo influenciado. E isso é tão sério, que o Salmo 1 trata exatamente sobre relacionamento. Ele está falando sobre a importância de um relacionamento saudável e de um relacionamento doente. E como um relacionamento saudável pode tornar você numa pessoa feliz, e como um relacionamento doente pode transformar você numa pessoa triste, amaldiçoada. Ele coloca aqui 3 grupos de pessoas. O primeiro deles, anote no chat, conselho dos ímpios. Digita aí no chat para mim, conselho dos ímpios. Isso aí, digita aí, conselho dos ímpios. O chat é a sua voz, conselho dos ímpios. O que é um conselho? Conselho é uma direção. Conselho é um caminho. E não há nada de errado em pedir conselhos. A própria Bíblia nos incentiva a ter conselheiros e a ter pessoas que nos dão caminhos. O problema é quando esse conselho vem do ímpio. O conselho que vem do ímpio, se você absorve para si, a Bíblia diz que você não será feliz. Porque não existe como, de uma fonte amarga, produzir água doce, água potável. A nossa vida tem que ter critério. E eu sei que algumas vezes, irmãos, por carência, por pressa, por urgência, porque talvez é a única pessoa que está à minha disposição, eu posso criar um ambiente onde eu, sem nenhum critério, compartilho a minha vida, porque alguns têm uma necessidade muito grande de desabafar, porque se eu não desabafar eu vou explodir, eu vou morrer, se eu não desabafar eu vou ficar para trás, e sem critério algum, a gente compartilha a nossa vida com quem não deveria, e ouvimos conselhos extremamente desconectados com a vontade de Deus, com os princípios cristãos, ouvimos aquilo e tomamos por verdade. Eu quero perguntar a você, quem são os seus conselheiros? Quem são as pessoas que, quando você passa por momentos de dúvida, de crise, que colocam direção na sua vida? Qual é o nível de intimidade que essas pessoas têm com Deus? Qual é o nível de temor que elas têm a Deus? Todo conselho é uma avenida. E toda avenida leva a um destino. Eu me preocupo muito de não criar avenidas que me levem para destinos diferentes daqueles que Deus tem para mim. E não é à toa que você vê pessoas que, quando começam a andar com gente ímpia, gente que não serve a Deus, gente que não tem comunhão com Deus, que não tem o hábito de conhecer a voz de Deus, de repente essas pessoas somem, desaparecem. Eu não sei se você já teve a sensação de olhar para algumas pessoas e falar o seguinte: você fica um tempo sem ver, ou um tempo sem conversar, e de repente você encontra aquela pessoa que, num outro determinado momento, você tinha afinidade.
Mas agora você começa a conversar depois de um período e você fala, nossa, você está irreconhecível. Você não é mais o mesmo. Os conselhos de ímpios podem mudar a cabeça de pessoas. Eu me surpreendi negativamente já com muitas pessoas que quando as encontrei, fui fazer brincadeiras que sempre fiz e elas não riam. Fui fazer brincadeiras que sempre fiz e elas não achavam graça. Fui tratar sobre assuntos que sempre foram comuns e agora eram assuntos desinteressantes. Você não pode subestimar o poder de um conselho que vem de um ímpio. Ele é capaz de deformar a sua mente. Ele é capaz de destruir o seu coração. Ele é capaz de colocar sobre você mudanças que você talvez nunca imaginou. E hoje existem pessoas irreconhecíveis, porque estão em avenidas que levam para destinos opostos à vontade de Deus. No Pensiore de hoje, a primeira coisa que eu quero que você entenda, quem são os seus conselheiros? Quem são as pessoas que no dia mal você vai abrir o seu coração? E aí talvez você pode dizer, poxa vida, pastor Diego, eu estou pensando aqui, mas eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que eu possa desabafar. Sim, você tem o Espírito Santo. Eu vou dizer a você, que se você não tem nenhum amigo que tenha um encontro com Deus, que tenha temor à palavra, que tenha um encontro com a presença de Jesus, a melhor coisa é você ficar quieto, dobrar seu joelho e contar para Deus as suas lutas. Eu não estou dizendo que você não pode se relacionar com ímpios. E eu não estou dizendo também que você não pode conversar com ímpios. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que não tem a mesma fé que a sua, que não serve a Deus. O que eu estou dizendo é que tem lugares que eles não podem frequentar. Por exemplo, aqui na minha casa, tem lugares e tem cômodos que nem todos entram. Tem lugares que eu recebo todo mundo, mas tem lugares que são lugares de intimidade. Só entra eu, minha esposa e minha filha. Assim é a nossa vida. Quando a Bíblia nos diz sobre cuidado com o conselho dos ímpios, ele é muito específico no conselho que vai direcionar a sua vida, no conselho que vai orientar os seus passos, que vai animar você ou desanimar você, fortalecer você e não fortalecer. E, por favor, não vai dizer que você é maduro, que você aguenta tudo, que você pode ouvir tudo, porque, pastor Diego, eu tenho maturidade e seja lá o que me falarem, a gente é como uma esponja. Nós sempre estamos absorvendo aquilo que está à nossa volta. Eu digo a você com todo carinho, em lugares, em áreas vitais da sua vida, procure pessoas que temem a Deus. E se você não encontrar ninguém na sua família, na igreja, no seu trabalho, se você não encontrar uma pessoa que tema a Deus de verdade, não sofra. Feche a porta do teu quarto. Faça como Jesus ensina. Dobre o joelho e conte para Deus. Conte para Deus. Diga para Deus o que você está se sentindo. E Ele vai falar com você. Deus é sempre a melhor opção. Então, a primeira associação que você precisa entender que você não pode ter são em relação àqueles que te aconselham, aqueles que colocam caminhos na sua vida ou tentam colocar caminhos. Rejeite caminhos, orientações, decisões que vêm de ímpios. Seja educado, até escute, mas não leve a sério, porque isso não provém de Deus. Ok? O salmista vai dizer que também é feliz o homem que não imita a conduta dos pecadores. Nós vivemos uma época sobre, escreva no chat, não imita a conduta dos pecadores, ou não imitar a conduta dos pecadores. Anote aí, 2, não imitar a conduta dos pecadores. O que é imitar? Imitar é fazer de algo uma referência. Imitar é fazer de algo um padrão a ser seguido. É uma réplica, um eco, uma cópia de algo ou alguém. Todos nós temos ambições e algumas vezes desejamos aquilo que não deveríamos, cobiçamos o que não deveríamos.
Quando o salmista diz que feliz é o homem que não imita a conduta dos pecadores, ele está falando de valores, ele está falando de agenda, ele está falando de autenticidade, de muitos que abrem mão de serem si próprios para viverem uma vida de imitação de outros e por isso compram o que não precisam para impressionar quem nem gosta deles. Vivem uma vida de aparência, uma vida de competição, imitam hábitos. Eu já fui muito cobrado por muitas pessoas para ser o que as pessoas querem que eu fosse. Eu vou no lugar que eu quero ir. Eu quero ser livre para fazer o que eu tenho que fazer. Durante muito tempo, zombavam da minha vida porque, você vive muito na igreja. Eu não vivo muito na igreja, eu vivo muito na igreja sim, e eles vivem muito com a pinga, com a cachaça, vivem muito sem fazer nada. Eu amo estar na casa de Deus, mas algumas vezes o sucesso, a conduta do pecador tenta nos pressionar de que aquilo que fazemos para Deus é cafona, é antiquado, é ultrapassado. Quantas pessoas carregam o discurso de que precisam curtir suas vidas, precisam aproveitar sua juventude, como se servir a Deus fosse um desperdício de vida. O problema é que essas pessoas largam a fé, vão curtir essa vida prometida e quando voltam, já estão arrebentados e não há tempo para mais nada, senão apenas se arrepender. A Bíblia diz que feliz é o homem que não imita a conduta dos pecadores. Se você tiver um encontro com Deus, e eu me lembro de quando fui casar, há 15 anos atrás, vou fazer 15 anos de casado, há 14 anos, faço 15 anos de casado agora, havia uma pressão tremenda de que no meu casamento deveria ter bebida alcoólica. Você tem que colocar bebida alcoólica porque tem muitas pessoas que vão vir, pessoas que bebem, e o seu casamento todo mundo coloca. Qual o problema de você colocar bebida alcoólica? Qual o problema? Teu casamento vai ficar mais alegre, os convidados que bebem ficarão mais felizes. Foi uma pressão enorme para que no meu casamento houvesse bebida alcoólica, porque afinal de contas todo mundo coloca cerveja, drinks no casamento. Eu conversei com a minha, na época, namorada, Carla, a gente não ficou noivo, já namoramos 8 anos depois dos casamos, e a gente disse, isso não faz parte da nossa vida. O meu casamento não tem que ser o casamento de todo mundo. Meu casamento não precisa fazer o que todo mundo faz. Meu casamento é a minha festa. Tem que representar o que a gente é. E o que a gente é não inclui bebida. O que a gente é não inclui cerveja, não inclui vodka, não inclui batidas. Foi uma polêmica enorme. Não teve, para você ter uma ideia, teve gente que chegou bêbado no nosso casamento, porque de fato não colocamos bebida alcoólica. E nós nos orgulhamos disso, eu me orgulho até isso, porque o meu casamento não foi, a minha festa de casamento não foi o que as pessoas queriam que fosse, mas foi o que nós queríamos, porque o meu padrão é o reino. Querido, se você entender que o Senhor Jesus é o padrão, se você começar a imitar a cultura do céu, tem gente que não vai gostar, pessoas vão te cornetar, vão te pressionar, vão dizer que você está errado, vão dizer que sua vida é uma bobagem e vão desagradar, mas eu quero dizer que a autenticidade está nisso. Hoje, graças a Deus, muitos que me criticaram naquela época me respeitam, respeitam a minha fé, porque em todo momento os meus princípios foram seguidos. Não negocie seus princípios, porque existe uma pressão para você ser como os de fora. Não negocie seus valores, porque há uma pressão para você ser como o teu chefe, como o vizinho, como o amigo da faculdade, porque as pessoas intitularam que aquilo ali é um padrão de sucesso. Cuidado com essas associações que pressionam você para fazer algo que não há nenhuma preocupação com você, mas apenas em criar um estereótipo perfeito. Isso não é verdade. Não imite pessoas. A Bíblia diz o seguinte, Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É como se ele falasse o seguinte, enquanto eu imitar a Cristo, beleza, olhem para mim. Se eu parar de imitar a Cristo, não tem problema, sigam a vida de vocês. Quem você imita? Quem são as famílias que você deseja? É porque tem um carro importado? É porque tem casa com piscina?
Não se iluda com Instagram. Não se iluda com foto de família de comercial de margarina. A verdadeira paz está em Cristo Jesus. A verdadeira completude está em Cristo Jesus. A verdadeira fé está em Cristo Jesus. Eu declaro que você vai estar livre de toda a pressão para imitar o que não presta e para colocar sua vida onde nunca deveria. Vamos lá, já falamos sobre como é feliz o que não segue o conselho dos ímpios. 2, que não imita a conduta dos pecadores. E 3, que não se assenta à roda de escarnecedores ou zombadores. O salmista diz que feliz é o homem que tem boas conversas. Feliz é o homem que não se ajunta para falar mal de alguém. Feliz é o homem que não está perto de lugares que gastam tempo zombando de pessoas ou zombando de outros. Olhe para a vida de um fofoqueiro. Olhe para a vida de um mexeriqueiro. São pessoas que têm assuntos de todos, conhecem a todos, mas a sua própria vida está destruída. Eu não conheço um fofoqueiro que tem uma família estruturada. Eu não conheço um fofoqueiro que tem uma realização. Porque pessoas que vencem não têm tempo para falar dos outros. Pessoas de sucesso, seus assuntos não se perdem falando da vida dos outros. Pessoas de sucesso têm foco, têm objetivo e têm pouco tempo. Porque o próprio sucesso, a própria vitória, e quando eu falo sucesso, não estou falando só de dinheiro, uma família de sucesso, um emprego de sucesso, um ministério de sucesso, uma alma de sucesso, pessoas de sucesso, elas encontram em Deus estratégias, elas encontram em Deus vida. E a grande pergunta é, se você mora ou se você frequenta ambientes onde você se assenta. A palavra assentar significa que você dá atenção, que você para algo para ouvir. A Bíblia diz que você não vai ser feliz. E eu sei que algumas vezes você fala, pastor, mas eu não falo nada. Mas quando você ouve, você permite que aquilo que deveria ser estancado, paralisado, continue reverberando. Só existe fofoca porque existem ouvidos que desejam ouvir. Só existe maledicências porque existem pessoas que ainda dão corda para isso. E aí você diz, mas é gostoso? É claro que é gostoso falar mal dos outros. Senão não teríamos tantas pessoas que vivem disso. Olha o quanto de programas de televisão falam de fofoca, revistas de fofoca. Observe os reality shows, que a única coisa que as pessoas fazem é olhar para a vida dos outros. E essa é uma grande arma de Satanás. Porque enquanto eu me envolvo com a vida dos outros, que não é minha, que não tem nada a ver com o meu plano, eu estou deixando a minha vida paralisada. Pessoas felizes não falam mal dos outros. Pessoas felizes não ouvem fofocas. Pessoas que vencem são pessoas que aprenderam a falar nada dos outros, pouco de si e muito de Deus. Escreva no chat. Não assentar a roda de escarnecedor. É o 3. Não assentar a roda de escarnecedor. Não se assentar a roda de escarnecedor. Escreva. E depois de escrever, tome essa lição. Tome essa dica de ouro que vou te dizer aqui agora. Fale nada dos outros. Anote aí. Fale nada dos outros. Nada, 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 nada. Se você tem algo bom para dizer, tudo bem. Mas se é algo mal, mas pastor, tem sentido, tem razão, mas não é problema seu. Há um juiz acima de todos nós que vai cuidar. Paulo diz que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, certamente vai colher, você não precisa fazer nada. Os olhos de Deus estão sobre os maus e sobre os bons, sobre os ímpios e sobre os justos. Fique muito tranquilo. Se aquele que plantou abacaxi não vai colher laranja, vai colher abacaxi. Então, anote isso também que vou te dizer. Se você quer ter uma vida feliz, não fale nada dos outros. Fale muito pouco de você. Ou só o necessário.
Fale muito sobre Deus, muito sobre sua fé. Se você não falar nada de ninguém, se você falar muito pouco de você, apenas o necessário, e se você falar muito sobre Deus, você vai ser uma pessoa feliz, realizada. Isso é tão poderoso, pessoal, que a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está no poder da língua. É através da língua que você define o alcance que você terá. É através da língua que você define o nível de carga que você suporta. Você pode chegar muito longe ou você pode chegar muito perto de algo. E a gente percebe quantas e quantas pessoas estão literalmente perdidas porque não sabem guardar a língua e preservar do mal. Então, anote no chat o 3, não se assente à roda de escarnecedor. Desses 3 para mim, coloque no chat. Desses 3, qual é o seu maior desafio? Desses 3, qual é? Vou repetir. O primeiro deles, o seu problema é 1, ouvir o conselho dos ímpios? 2, imitar a conduta dos pecadores? 3, sentar a roda dos escarnecedores. Desses 3 blocos, qual é o seu maior gargalo, o seu maior desafio? Qual é? Escreva para mim no chat. Escreva 1, 2 ou 3. Pode pôr só o número, não precisa digitar. O 1 é seguir o conselho dos ímpios. O 2, imitar a conduta dos pecadores. E 3, assentar a roda dos escarnecedores. Enquanto o cachorro do vizinho está latindo aqui, escreva para mim, por favor. Ok? Escreva para mim, nós vamos orar por isso. Porque o versículo 2 fala o seguinte: ao contrário, ao invés de seguir o conselho dos ímpios, imitar a conduta dos pecadores e se assentar à roda dos escarnecedores, antes, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. O prazer está na lei do Senhor, na obediência, na devoção, em seguir os mandamentos. Você já parou para pensar que Deus nunca chamou uma pessoa desocupada? A maioria das pessoas que têm associações erradas são aquelas que só têm tempo para aquilo que não presta. Quando é para ajudar na obra de Deus, quando é para fazer algo bom, essa é a primeira pessoa para dizer: puxa, eu gostaria muito, mas eu não tenho tempo. Mentira! O tempo está corrompido com o que não presta. É como um carro atolado, que por mais que você rode, acelere, consome combustível, desgasta o carro, mas não sai do lugar. É como correr numa esteira. E aí eu estou pregando. Por que eu estou trazendo esse pensamento nessa manhã? Por quê? Porque pode ser que a sua vida esteja paralisada, não por conta de macumbaria, não por conta de demônios, mas talvez a sua vida esteja paralisada porque você está associado com o ímpio, você está imitando a conduta do pecador, ou você está gastando o seu tempo ouvindo gente que não ama a Deus, mas que ama falar da vida dos outros. Tenha o seu prazer na lei do Senhor. Medite nela de dia e de noite. E aí você vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Sabe o que isso significa? A sua vida sempre vai prosperar. A sua vida não precisará mais de estações boas ou ruins. E quando eu falo a sua vida, eu não estou falando do exterior. Eu estou falando do que acontece aqui dentro. Haverá suprimento, haverá cuidado, haverá estratégia, haverá estrutura, haverá maturidade. O Salmo vai dizer que as folhas não murcham. Essa árvore que é plantada junto ao ribeiro de água, essa árvore são pessoas que não andam no caminho dos ímpios, que não se detêm no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores, é como uma árvore plantada que dá fruto e prospera e desenvolve. As folhas não murcham, fala de vitalidade e tudo o que fizer prosperará. Agora, os ímpios, aqueles que ouvem o conselho dos ímpios, que abrem estradas erradas para destinos errados, aqueles que imitam os pecadores, aqueles que abrem mão da sua identidade para impressionar os outros, para agradar pessoas, ou aqueles que, pior, se sentam em roda de escarnecedor. A Bíblia não chama eles de árvore, a Bíblia não chama eles de árvores frutíferas, mas a Bíblia os chama de palha, que o vento leva.
Quantas pessoas, o Covid, e eu não estou falando aqui de sepultura, mas a crise sanitária que estamos vivendo apagou. Quantas pessoas desviaram nesse período? Porque em todo o tempo, suas associações estavam erradas. Eu quero, antes da gente começar a nova série, que começa amanhã, poder orar por você. Orar para que, em nome de Jesus, você tenha nessa quinta-feira radicalidade de pôr um ponto final nos seus conselheiros ímpios. Por mais boa intenção que alguém possa ter, o conselho da vida vem da palavra de Deus. Você não pode mais tomar decisões pautadas em conselhos de ímpios. Você não pode. Por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha pessoas ao seu lado, não imite a conduta dos pecadores. Não permita que a sua casa seja a casa que os outros querem. Não permita que as suas finanças sejam finanças que os outros querem. Não permita que o seu jeito de viver seja definido por outros. Imite o que o céu tem para você. E por fim, não se assente em lugares que falam mal dos outros. A maioria dos fofoqueiros sempre se transveste, né? Sempre se transforma ou transfigura de boa intenção. É o santarrão, olha, é só um comentário, olha, é só, não é uma fofoca, é só uma informação, mas são lugares de morte, lugares de pessoas infelizes, pessoas que têm tanto desgosto da sua própria vida, que a sua única forma de sobreviver é falar dos outros. Observe o filho dos fofoqueiros. Observe o filho dos mexeriqueiros. Observe o casamento de um fofoqueiro. Observe a família. Observe o trabalho. Todo fofoqueiro é um derrotado pessoal. E ele precisa falar dos outros para estar bem. E é nesse tipo de ambiente que você vai estar. Não fale nada dos outros. Fale muito pouco de você. E fale tudo sobre Deus. Eu queria que você escrevesse para mim o nome da sua família. Eu tenho pedido isso constantemente, porque a sua casa vai estar protegida. Em nome de Jesus, escreva o nome de toda a sua família agora, de novo no chat. Eu vou te pedir isso algumas vezes. Algumas vezes eu vou pedir para que você escreva o nome da sua família. Todos que moram com você, escreva no chat. Por que isso, pastor? Porque nós vamos orar para que, em nome de Jesus, os seus filhos se associem a gente de bem. O seu marido, a sua esposa, que Deus dê sabedoria para se associar a gente de bem, a pessoas de equilíbrio, a pessoas que fortaleçam a sua fé, e todo espírito contrário vai cair por terra agora, nessa manhã de quinta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero repreender toda associação maligna. Quando Deus quer te abençoar, Deus envia pessoas. Quando o diabo quer te destruir, ele envia pessoas. Você é abençoado através de pessoas e você é destruído através de pessoas. E eu vou orar agora. Vai escrevendo o nome da sua família. Eu vou orar para que o Senhor blinde a sua família, para que o Senhor blinde a sua casa, para que o Senhor tire todo o enrosco, toda a amarração, todo espírito de morte, todo espírito que tem feito a sua família infeliz. Aí você fala, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou para a igreja, eu sou uma boa esposa, mas é fofoqueira. Eu sou um bom marido, eu sou uma pessoa maravilhosa, a minha vida é trabalhar, mas você imita a conduta dos pecadores, você imita os ímpios, você perdeu sua personalidade, você esqueceu seus valores, tudo para tentar impressionar gente que você que deveria impressionar, porque você é a luz. Você sabe quando é que nós temos que nos relacionar com o ímpio? Quando é que eu posso me relacionar? Pastor Diego, eu posso ir num bar? Pastor Diego, eu posso ir numa festa ainda? Pode, desde que você seja sal e luz. Escreva no chat para mim. Sal e luz. Escreva. Eu posso ir num boteco? Pode. Se você for influenciar, se a luz de Deus brilhar, você pode ir até no inferno.
Você pode ir até numa casa de macumba. Agora, se for para ser influenciado, massa de manobra, cai fora. Cai fora. A única forma que a gente tem para se relacionar com o ímpio é se a gente exercer influência. Se for para empatar, ou se for para ser influenciado, cai fora. Não vai. Amém? Pastor, eu tenho orado. Eu tenho orado pelo quê? Se tu é um fofoqueiro, uma fofoqueira, tá ouvindo esse sambinha aqui, ó? Eu moro do lado de uma escola de samba. Você acredita nisso? Estou gravando esse programa, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Ok? Vamos orar agora? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Casa blindada. Deus vai colocar gente poderosa, não endinheirada não, mas poderosa de sabedoria. Você vai ter que ser seletivo. Para de deixar a carência colocar gente ao teu lado. Para de deixar a carência determinar o lugar que você vai, com quem que você fala. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém, que não imita a conduta dos pecadores e que não se assenta à roda dos escarnecedores. Não é bem-aventurado essas pessoas que fazem isso, mas aquele que medita nessa lei de dia e de noite, será como uma árvore, não é palha, é árvore. Árvore. Eu quero ser uma árvore e você vai ser uma árvore. Liga teu pensamento em Deus agora. Pai bendito, eu oro por essas pessoas agora. Espírito de Deus, Espírito da vida. Tu és um Pai bendito, um Pai presente, um Pai perfeito. E nós temos sofrido, Pai, por não termos critérios. Sofrido porque não temos valores, porque somos ingênuos demais. Somos ingênuos demais, porque nós nos associamos com gente que não deveria, andamos com gente que não deveria, falamos, ó Deus, depois fazemos cara de paisagem e perguntamos, por quê? Por que eu sou infeliz? Por quê? Porque você tem que se afastar de gente. Tem gente que está drenando a tua fé, tem gente que está drenando a tua espiritualidade, tem gente que está drenando o teu coração. Você não era assim, você não falava assim. Tem gente perto de você já está percebendo que você está diferente, percebendo que você não tinha essa cabeça, não pensava. Quantos estão me assistindo aí e começaram até a questionar se Deus existe? Se Deus existe, que absurdo! Porque se associou, não crê mais na fé, não crê mais no casamento, não crê mais na igreja, não crê mais na palavra, mas crê no mentiroso, crê no fofoqueiro, crê no ímpio. A pessoa está pior do que você, afundada num mar de lama do pecado, afundada num mar de perdição, e você que conhece a luz, você que conhece o evangelho, você que conhece o poder de Deus, tem se sujeitado a ficar debaixo de conselho de gente que não conhece a Deus. Sai daí em nome de Jesus, sai daí, para de deixar os outros definirem o lugar que você vai chegar, para de deixar os outros definirem o seu alcance. Tem gente que não tem nem liberdade para se vestir mais. Os outros definem o dia que você vai, se você vai no cinema, se você compra isso e compra aquilo, define teu cabelo. Você é livre. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para você ser livre. E por que você é cavalo de gente? Por que você deixou, em nome de Jesus agora, essa cadeia emocional, essa prisão é quebrada pelo poder do Evangelho. Eu profetizo agora liberdade da sua cabeça. Sai mentalidade dos infernos, de ficar debaixo da mão de gente, mentalidade dos infernos, de se sujeitar a ser manipulado, você vai ter o casamento que Deus sonhou para você, você vai ter o trabalho que Deus sonhou para você, e problema dos outros, problema do ímpio, problema dos outros, a sua vida vai ser livre em Deus, livre em fé, livre em graça, livre no Evangelho, em nome de Jesus. Todo espírito de fofoca, todo espírito de falar da vida dos outros, todo espírito maligno de veneno,
de alimentar essa podridão de carniça. Quem gosta de carniça é urubu. E você está rodeado de urubu, gente que não tem testemunho, gente que não tem história, gente que não tem vitória, mas tem informação, mas tem conversa. Sai do meio desse povo, sai do meio dessa gente. Mas pastor, é meu amigo de infância, mas pastor, é da minha família. Vai lamber sabão. Eu não vou andar com essa gente, eu não vou sentar em lugar de gente fofoqueira, mexeriqueira, eu não vou andar do lado, eu não vou dar WhatsApp pra gente portador de notícia do inferno. Eu não frequento casa de gente mexeriqueiro, eu não ando, eu não falo, eu não ando. Por quê? Porque eu me amo, eu amo o que Deus tem pra mim. E se eu ando com gente assim, eu não chego. Feliz é o homem que não se assenta. Cuida da sua vida. Eu declaro uma unção agora. Oh, meu Deus do céu, sinto Deus aqui. Uma unção para você cuidar da sua. Steps carved by years untold, burning warm in ancient gold. Salted winds from distant days carry songs in hidden ways, calling back forgotten strides from the bones of ancient